veio o Consolador. Glória a Deus, aleluia. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, Amém. somos gratos ao Senhor pela meu nome. Pois, seu Raimundo, seja bem-vindo nesta noite aqui no nosso meio. Que Deus continue lhe abençoando, dando a sua graça. A Bíblia diz, Raimundo, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Portanto, você está ouvindo a palavra de Deus nesta noite. Deus te abençoe. Meus queridos irmãos, aqui no texto, no capítulo 19 de Lucas, é um texto bastante conhecido dos irmãos, fala de Zaqueu. O interessante, meus queridos irmãos, que essa história, a Bíblia diz que, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, era este o chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Mas o versículo 4 diz o seguinte: e correndo adiante subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Louvado seja Deus. Mas aqui no versículo 3, que nos chama bastante atenção, meus queridos irmãos, que a Bíblia diz, na verdade no versículo 2, né? O 2 e no 3, diz o seguinte, que o nome do homem era Zaqueu, era este chefe dos publicanos e era rico. O texto fez questão de dizer que este homem era rico. Mas este homem procurava, no versículo 3, ver quem era Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vemos aqui esse texto deste homem, a Bíblia diz que ele era um publicano e era rico. Quem eram os publicanos? Os publicanos era homem cobrador de imposto para Roma. Este homem era rico. O texto diz que este homem era rico. Mas este homem, apesar de ele ser rico, ele tinha algo no seu coração, ele tinha algo na sua mente, ele tinha algo na sua vida. No versículo 3 ele diz que ele procurava ver quem era Jesus. Ele tinha uma sede de encontrar com Jesus. Aleluia. Então nesta noite eu quero te apresentar Jesus. Ele está aqui nesta noite. Glória a E Deus. o texto nos diz aqui de Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, que este Zaqueu era um homem rico. E apesar dele ser rico, a riqueza, os bens que ele tinha, a fama que ele tinha, não tinha satisfeito o desejo do seu coração. Ele procurava ver quem era Jesus. Ele procurava algo em Jesus que o dinheiro, a riqueza, ela não satisfaria. Então, ele correu para a pessoa certa, Jesus. Ele queria conhecê-lo porque ele sabia que quando ele encontrasse com Jesus, algo ia mudar na sua vida, como de fato mudou. Jesus veio com esse intuito, meus irmãos. Jesus veio com o intuito de mudar a sorte da humanidade. Jesus Cristo veio com o intuito de mudar a vida de todos aqueles que derem crédito à sua palavra. E nesta noite, aqui nesta rua, tem alguém pregando a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus para com a humanidade foi algo real. Ele provou este amor dando o seu Filho. A Bíblia diz que ele amou. Porque ele amou, ele pegou o seu Filho e doou. E doou para a humanidade pecadora, uma humanidade ruim, uma humanidade que merecia a morte. Era isso que nós merecemos de Deus, é a morte.
Então toda a humanidade de Deus merece a morte, porque é pecadora, estão distanciados de Deus. Então Jesus Cristo veio a esta baixa terra, se humilhou, foi cuspido, foi maltratado, morreu para que eu e você tivesse a oportunidade de vida e de vida com abundância, vida eterna. Então nessa noite eu quero dizer para você que Zaqueu procurou ver quem era Jesus. A alegria de Zaqueu foi essa, meus queridos, porque quando ele era um homem pequeno, o texto diz que ele era um homem de pequena estatura, e a multidão que estava com Jesus era grande. Então Jesus Cristo ia lá no meio e ele não conseguia ver, porque a multidão era grande. Então ele teve uma ideia. Então eu sei que Jesus Cristo vai passar nessa rua, então eu vou correr e vou subir em uma árvore, e lá em cima eu vou ficar observando. Quando ele passar por baixo aqui da árvore, eu vou ver. Então eu vou conhecer quem é Jesus. Então nós vemos que a vontade de Zaqueu conhecer Jesus era grande. Ele fez alguma coisa, ele fez um esforço. Então para você também, eu quero dizer, para todos aqueles que querem encontrar com Jesus, faça alguma coisa, faça um esforço. A Bíblia diz que no reino de Deus, para entrar lá, tem que se esforçar. Tem que se esforçar para entrar no céu. No céu se não entra de qualquer jeito. No céu só se entra se quiser lá, entrar lá. No inferno, você entra que queira ou que não. Porque se você, eu não quero ir para o inferno, mas não faz nada para ir para o céu, vai para lá. É a palavra que nos diz isso. O céu é diferente. O céu você tem que querer e tem que se esforçar, porque o céu é santo, o céu é lugar de Deus, é morada do Altíssimo. Então lá não entra de qualquer jeito. Então eu quero dizer para você nesta noite, aquele que morreu nesta terra há 2000 anos atrás, ele está aqui. A sua palavra nos diz isso: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Glória seja dada o nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, Zaqueu subiu na árvore. Ele se esforçou, correu, subiu na árvore e ficou lá em cima esperando. Jesus ia passando e ele observando, procurando ver quem era Jesus. Jesus era parecido com os seus discípulos e ele estava preocupado de ver quem era Jesus. Olhava para um lado e para o outro, não podendo discernir quem era Jesus. Jesus estava no meio dos 12 discípulos, era tudo parecido, era o mesmo povo. E então ele ficou preocupado. Só que Jesus, quando chegou debaixo da árvore, disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. Jesus Cristo está te vendo. Jesus Cristo te conhece. Jesus Cristo está vendo teu interesse de conhecê-lo, de procurá-lo. Nesta noite, ele quer mudar a tua vida. Então, Zaqueu desceu depressa. Zaqueu fez alguma coisa para ser abençoado. Zaqueu, Jesus, para a sua felicidade, foi almoçar na sua casa. Aleluia. Glória a Jesus. Então, um homem que não conhecia Jesus ficou amigo, se tornou amigo do Todo-Poderoso, do Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus nos ajude, nos dê da sua graça. E amém. Amém, glória. Glória. Oh, glória, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, maravilha, glória.